Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber para esse projeto, né, sobre trajetórias de cientistas sociais. A entrevista será basicamente sobre a sua trajetória profissional e acadêmica, mas no início gostaríamos de ter um pouco de informações mais biográficas do seu nascimento, sua escolaridade pré-universitária, família. Tem alguma visão a respeito dessa formação pré-universitária? Bem, muito bem. Eu é que agradeço esta entrevista e ser incluída num painel de sociólogos tão distintos, de cientistas sociais. Espero poder contribuir, enfim, com a minha experiência, com a minha história, para enriquecer o vosso trabalho. Eu tenho sempre alguma dificuldade nestes processos de relembrar e de, sobretudo, associar a minha formação como socióloga, a minha formação inicial e posterior ao longo de toda a carreira, com o próprio processo, com o meu próprio processo de desenvolvimento profissional. Mas ainda assim fiz um esforço, identifiquei aqui umas etapas, umas fases, levantei alguma bibliografia que me pareceu relevante para preparar a entrevista e espero, enfim, corresponder àquilo que é a vossa expectativa. O meu percurso de infância e de adolescência é uma situação curiosa, semelhante à da minha geração, como é Dores, Carreiro. Eu tinha 18 anos, fiz 18 anos no ano em que, em 1974, quando foi o 25 de Abril, a Revolução dos Cravos. Eu tinha 18 anos e é uma espécie de reinício de vida. Até lá, bom, eu nasci em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa, onde nascem a maior parte dos lisboetas. É uma curiosidade, só quando iniciei a minha atividade como ministra. Eu sou independente, não pertenço ao Partido Socialista, mas fiz parte de um governo do Partido Socialista, e numa reunião com deputados que vêm de todas as regiões do país, um deputado perguntou-me qual é a sua terra, onde é que nasceu. Eu disse: eu nasci em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa. E ele diz-me: bom, não fará carreira política com essa origem, tem que adotar uma terra, porque Lisboa não é uma terra que possa ajudar alguém a fazer uma carreira política. E, portanto, tem que pensar onde é que nasceram os seus avós, a sua família mais antiga, e tem que afirmar sempre que tem um local de Portugal. Mas não. Portanto, nasci aqui em Lisboa, vivi sempre no bairro da Graça. A minha mãe, a atividade que tinha era em casa, era cuidar de nós, cuidar da família. O meu pai era um homem de negócios, tinha vários armazéns aqui na cidade de Lisboa de importação e exportação de bens alimentares. Era uma empresa muito antiga, herdada da família, tinha herdado esse negócio de um tio e conduziu esse negócio até ao fim da sua vida. Qualquer deles gostaria de ter estudado. Meu pai começou a trabalhar muito cedo, muito jovem. Qualquer deles, tanto o meu pai como a minha mãe, fizeram a escolaridade básica, o meu pai um pouco mais. Gostariam de ter estudado mais, mas à época era o que se oferecia, sobretudo era muito pouca instrução, muito pouco o nível de ensino para as mulheres, sobretudo de determinados estratos sociais. Quantos filhos eram? Eu sou filha única, portanto eu não tenho irmãos, o que significa que tive e neta única até aos 12 anos e, portanto, muitas atenções centradas em mim. O que é que posso dizer? Portanto, frequentei sempre a escola pública, de meninas, sempre escolas de bairro, várias escolas de bairro, sempre escolas públicas, femininas, uma grande separação entre... Essa eu diria que é talvez a marca... Há várias marcas do sistema de ensino, mas essa é à época, mas essa é uma marca muito, muito importante. E, portanto, cresce-se com uma sensação de que há muitas coisas proibidas, uma das quais é essa, a do convívio com os rapazes, não é? Portanto, uma certa percepção de que as coisas são talvez melhores para os rapazes do que para as raparigas.
num aspecto que é muito importante, que é o sentimento de liberdade, de poder fazer, de não haver muitas proibições à volta. No que respeita ao contexto mais cultural, os livros entraram em casa à medida que eu ia crescendo. O meu pai tinha uns livros clássicos de autores portugueses, o Essa, o Camilo, o Júlio Diniz, mas nada de muito importante. A grande leitura para ele era o jornal diário e depois mais tarde os semanários, que lia e discutia em casa todas as notícias, era muito atento ao cotidiano, muito próximo do regime, muito apoiante do regime, digamos assim, mas não com um entusiasmo por ela. Enfim, estava uma pessoa integrada e que fazia a sua vida de negócios naquela situação. Recordo-me de uma instituição muito importante à época, ali no bairro, que era a Biblioteca Itinerante da Gulbenkian, que parava no bairro à quinta-feira. E, portanto, nós subíamos calçada, rua, para ir até à Biblioteca Itinerante, trocar livros, trazer livros, e isso foi muito importante para mim, para toda aquela geração de crianças e de adolescentes. E esse projeto depois acabou, a Gulbenkian considerou que não fazia mais sentido, porque as escolas também começaram a ter as suas próprias bibliotecas, as bibliotecas públicas também tiveram um grande desenvolvimento e, gradualmente, o projeto da Biblioteca Itinerante da Gulbenkian acabou. Mas eu recordo-me ter crescido sempre com essa expectativa de, às quintas-feiras, a carrinha parar no Largo da Graça e nós subirmos a calçada e irmos trocar os livros e poder ter coisas novas. Depois, de resto, não há... Fui sempre uma aluna média, não, nada de especial. Eu gostava muito de brincar, isso eu recordo-me, era muito faladora e muito irrequieta ou inquieta, não sei. E, portanto, era uma aluna média, sempre a estudar, tinha pressão em casa para estudar, sobretudo para me dedicar um pouco mais aos livros, mas eu gostava de ler e de estudar, mas também gostava de fazer muitas outras coisas. E, portanto, era uma aluna média, com percurso normal, episodicamente boa aluna, ora a matemática, ora a português, e esta ambivalência, entre a matemática, entre as línguas, digamos assim, a literatura e a matemática acompanha-me sempre até ao final do percurso, portanto, com melhores notas, ora a matemática, ora a portuguesa, em função muito influenciada pelos professores da época que nos conseguiam. Algum estímulo especial em casa para o ensino superior ou não se falava? Não se falava, era um ambiente muito mais distendido à época. Eu recordo-me que a pressão que eu tinha em casa era para estudar, para cumprir. Era intolerável em casa imaginar que eu podia chumbar um ano ou que podia ter notas negativas. Isso não era aceitável e isso estava perfeitamente interiorizado para mim, mas não havia uma grande pressão para ser... por exemplo, recordo-me quando tive que escolher o curso de ensino superior, a pressão era muito ténue. Recordo-me que a minha mãe gostava muito que eu fizesse medicina, até porque ela própria tinha tido a expectativa de estudar enfermagem e não tinha podido ser. Eu recordo-me que o meu pai gostava que eu fizesse antes economia ou direito, que eram profissões que ele considerava mais próximo daquilo que era a continuidade dos negócios da família, mas sem grande pressão. E, portanto, eu saí de casa numa manhã para me ir inscrever em Economia no ISEG e cheguei a casa inscrita em Sociologia no ISCTE, e isso não constituiu nenhum drama, nem nenhum problema, nem para mim, nem para eles. Portanto, a pressão era que estudasse. E o que foi essa virada de sair para a Economia e voltar à Sociologia? Aquele ano de 74 foi um ano muito extraordinário, não é? Portanto, eu tinha 18 anos, estava justamente a acabar o secundário, num liceu aqui da cidade, um liceu feminino, em que o ambiente era de muita pressão, muito claustrofóbico, muito autoritário e com pouco espaço de liberdade, e o nosso desafio era conquistar esses espaços de liberdade, pequeninos, mas conquistar, que iam desde coisas muito simbólicas como a bata, que éramos todos obrigados a usar uma bata branca com determinado... não podia ser acima do joelho, e nós inventávamos coisas para, no fundo, contornar essas regras um pouco, considerávamos um pouco absurdas, e eram de facto um pouco absurdas. Logo nesse ano, recordo-me que um grupo de
colunas de colegas, organizámos uma viagem de finalistas, era o ano das viagens de finalistas, terminávamos todas o secundário, e havia programas organizados pelas próprias professoras no liceu, e eu recordo-me que um grupo de nós organizou uma viagem autónoma, fomos sozinhas, com os rapazes do liceu, ao lado do Liceu Pedro Nunes, e lá fizemos a nossa viagem de finalistas pela primeira vez na história daquele liceu, sem os professores, com muito mais autonomia e, portanto, numa situação hoje considerada normal, mas que à época foi um ano um pouco cheio de estas experiências, que não foram só experiências de participação e desenvolvimento na vida política, tinham que ver também com respostas a anseios próprios daquelas idades. O 25 de abril a senhora vivencia com 18 anos. Sim. E como é a sua lembrança desse período? Como ele afetou? Sim, o que me recordo é que de repente todas as portas se abrem, não é? Muitas fechadas e de repente o mundo fica diferente e a possibilidade de viver, de viajar, de fazer era muito diferente. Isso recordo-me dessa grande sensação que nesse ano no liceu culmina com essa viagem que organizámos completamente fora dos esquemas habituais, e depois tudo se passava nesse ambiente um pouco eufórico, mas que a memória que tenho aqui traço mais importante é o da liberdade. De repente as coisas mudam muito ao nível cotidiano, mas também ao nível das expectativas. E, portanto, é nesse ano que entro para a universidade, aqui no ISCTE, que tinha sido criada um ano antes, com os cursos de gestão que não se chamava gestão e de ciências sociais que não se chamava sociologia, por razões que já conhecem, e recordo-me que é com os amigos e as amigas a conversar, um período de tempo para as inscrições, procuramos informação e de repente há um curso novo que se chama Sociologia e que atrai a minha atenção, e portanto é no ISCTE, que funcionava aqui embaixo, entre campos numa casinha, instalações muito precárias, e é aí que inicio o percurso. E faço o percurso até 77, portanto faço aqueles 3 primeiros anos no ISCTE, que tinha a particularidade de serem anos comuns aos cursos de gestão e de economia. E portanto nós convivíamos em turmas muito alargadas com os alunos de gestão e os alunos de economia. Só a partir do 3º ano é que começávamos a ter cadeiras mais específicas. E o que me recordo desse período, tenho 2 marcas muito importantes com professores dessa época, sobretudo num quadro em que havia uma grande instabilidade e uma grande incerteza, os professores podiam mudar, havia cadeiras que eram dadas por 4, 5, 6 professores que mal contactávamos com eles, mas recordo-me de presenças muito estáveis, que foi a professora Eduarda Cruzeiro, que dava análise social, e a professora Miriam Alperno Pereira, que dava História, que são 2 referências que se mantiveram para muitos de nós, da minha geração, como referências muito estáveis, de enorme qualidade no ensino, na atenção aos alunos, que se destacavam. Hoje nós podemos avaliar à época, acho que não tínhamos muitas condições para avaliar, à época o que avaliávamos era sobretudo a relação que mantinham connosco, relações bastante distantes, mas muito atentas, e hoje, conhecendo o percurso que estes próprios professores fizeram, tanto a professora Miriam como a professora Eduarda Cruzeiro, nós percebemos que eram de uma solidez já naquilo que respeita às suas competências profissionais, ao seu conhecimento, etc., que certamente teve também uma influência nessa altura. O resto... Essa turma original, da sua turma de graduação, muitas pessoas seguiram? Eu tenho de explicar, eu em 77 interrompi o curso e os meus colegas seguiram, e portanto eu interrompi o curso e fui para Moçambique. Casei, fui para Moçambique. Portanto mudei completamente a minha vida. E regressei já em 83 para terminar o curso. E portanto eu tenho colegas de curso de 2 gerações. Uma inicial, que é que fazem esses meus colegas, Vítor Penha Ferreira, os meus colegas de grupo, Vítor Penha Ferreira é aqui colega, o Pedro Silva é colega em Leiria, a Mariana é colega na Escola Superior de Educação em Lisboa,
Todos fizeram carreiras muito diversificadas, outros entraram em empresas, outros em câmaras municipais. Dos colegas de gestão e de economia hoje, um deles é um grande bancário, o Nuno Amado, a Dulce Mota seguiu também a vida empresarial, a Ana Monteiro, percursos muito diversificados. Mas depois acabei por ter uma segunda turma de alunos mais novos, todos mais novos do que eu, que apanhei já nos anos 80, em 83, quando regressei de Moçambique e vim terminar o curso. E, portanto, tenho esta interrupção. Mas só para terem uma ideia do que era o ensino nesta altura, eu recordo-me de uma cadeira, salvo erro, se chamava Introdução à Economia Política, mas não tenho a certeza que fosse esse o nome da cadeira. Os materiais de estudo, os textos de trabalho que tínhamos, eram, entre vários outros textos, os discursos do Samora Machel, então presidente do Governo da República de Moçambique. Eu, nessa altura, estava longe de imaginar que um ano ou dois depois ia para Moçambique e ia ter a oportunidade de ouvir ao vivo aqueles mesmos discursos que eram material de base, de estudo aqui no ISCTE. Portanto, foi um período em que o ensino foi muito marcado pelo ar dos tempos, não é? O desejo de mudar, o desejo de fazer a revolução no nosso cotidiano e no mundo em geral. Eu tenho que confessar que o sentimento da época não me satisfazia, não me preenchia, não correspondia às minhas expectativas de aprendizagem, mas também não era atraída por nenhum outro curso. Podia ter mudado de curso, ter escolhido outra escola, mas não. A decisão que tomei foi ir para fora, começar a trabalhar, e tendo tido essa oportunidade de trabalhar em Moçambique, fui trabalhar e inicio uma nova fase do meu percurso. Queria falar um pouco desse interregno moçambicano, nesse período, né, pós-independência, uma questão do país em construção, reconstrução. A senhora trabalhou em quê? Como é que foi a sua experiência esses 6 anos, né? 5, quase 5. 4,5, quase 5. Eu acho que não chegou a 5. Portanto, eu trabalhei um primeiro período no Ministério do Trabalho, então no Ministério do Trabalho. As funções que me estavam atribuídas eram na área da coordenação da formação profissional. É preciso ver que eu era muito nova. Eu ainda hoje me faz impressão, quando recordo estes tempos, pensar que eu tinha 21 anos. Eu era muito jovem. E assumi responsabilidades muito importantes, acho que demasiado importantes para a maturidade que eu tinha hoje, tenho que reconhecer isso. Portanto, tinha funções de coordenar alguns aspectos da formação profissional de serviço no Ministério do Trabalho. Eu tive a oportunidade de conhecer o país porque visitei todos os centros de formação e fazia trabalho relacionado com a orientação de jovens para este ou para aquele curso, a organização dos centros, todo o trabalho técnico e o trabalho administrativo. A experiência neste primeiro período, a experiência talvez mais marcante que tive foi a assinatura de uns protocolos entre o Governo de Moçambique e o Governo da República Democrática da Alemanha para o envio, já não me lembro, 2.000, 3.000, 4.000 jovens moçambicanos entre os 15 e os 18 anos. Era em princípio um contrato de formação profissional, mas na realidade tratava-se de um contrato de exportação de trabalho para as minas, para as várias minas e para o trabalho industrial da República Democrática. Mas, à época, digamos que o chapéu daquele protocolo era um protocolo para a formação profissional desses jovens. Processo muito... na altura, o meu trabalho foi de mediar a relação
dos dois governos, acompanhando a elaboração do protocolo, enfim, discutindo com os técnicos algumas condições, isto tudo também com 4 técnicos de Moçambique. Eu estava no Ministério e fui chamada a acompanhar. E depois acompanhei um pouco a vida destes jovens ainda durante um ano, talvez. Eles eram escolhidos quem iria para a República Democrática Alemã? Eram escolhidos ali no serviço. E eram no serviço onde eu estava. Faziam uns testes, tinham que ter competências básicas, tinha que se garantir que tinham as competências básicas, tinham que ter a cor da família, porque a maior parte deles eram menores. E não me recordo já por menor que tipo de testes faziam, mas havia umas entrevistas, tinha que se garantir que havia motivação, que havia condições, digamos, de perfil para irem para a Alemanha. Para aqueles jovens foi muito dura a experiência, porque chegaram a um país muito frio, desde questões relacionadas com a integração social, clima, língua, tudo. Depois acompanhei de longe o desenrolar de todo este processo e, sobretudo, a confirmação de que se tratou de um protocolo para a exportação de mão de obra barata. Evidentemente que tem sempre pacotes de formação associados, mas não é uma formação escolar, não é uma formação generalista, com alguns problemas que estes jovens tiveram depois no regresso a Moçambique, quando nos anos 90 se dá a queda do muro de Berlim, a integração na República Democrática. Estes jovens, já não jovens, regressaram a Moçambique com problemas gravíssimos de integração. Isso foi reportado depois na imprensa. Recordo-me desse período. Moçambique tem uma longa tradição de exportação de mão de obra, desde lá para a África do Sul, nas minas da África do Sul, tem uma relação muito estreita, muito antiga. Mas são processos muito diferentes, não é? Que são acompanhados, têm um enquadramento do governo, mas não são objeto de protocolo, como foi neste caso, envolvendo crianças. Famílias recebiam uma pequena percentagem do seu salário. Mas recordo-me de um episódio para mim, bastante estranho, que foi, páginas tantas, uma das meninas que ia no grupo, eles eram muitos, não é? Engravidou ao fim de um mês ou 2 de estar sim, rapazes e raparigas, engravidou, então teve que regressar e depois foi muito complicado o processo da sua reintegração, um processo muito complicado. Bom, mas esse é um episódio. A seguir, no meu segundo período fui para o norte de Moçambique trabalhar numa fábrica, um grande complexo industrial que tinha 2 fábricas na base, uma de produção de óleo e sabão e uma outra de descasque de caju. Era a mais importante fábrica de descasque de caju, toda a produção era para exportação. Produziam-se umas castanhas enormes, era uma empresa de referência ali, tinha mais de 2.500 trabalhadores. E eu, jovem ainda, excessivamente jovem para tanta responsabilidade, assumi a coordenação do chamado setor social da empresa. A secção de pessoal, a secção do refeitório, creche, cantina, distribuição de parte social da empresa, parte da formação profissional também, que tinha uma... Portanto, aí fiquei mais 2 anos e qualquer coisa. Era num sítio fora da cidade, ficava a meio caminho entre Nampula e a ilha, era um complexo fabril do Monaco, isolado. Nessa altura não havia telemóveis, nem os telefones. Para telefonar para casa, por exemplo, era preciso vir ao fim de semana a Nampula, que ficava a 150 km. Portanto, entretanto começou a guerra civil, no início dos anos 80 começa a guerra. E a escassez de alimentos é muito grande, portanto, muitas dificuldades de gestão. Eu tinha que gerir o refeitório, mas a maior parte das vezes não tinha com que fazer a sopa ou as refeições para os funcionários. O mesmo na parte da creche, muitas daquelas crianças que estavam... Recordo-me nesse período, num daqueles anos, é o primeiro ano em que o governo de Moçambique autoriza as primeiras estatísticas
de morte por fome que sejam contabilizadas, porque de facto é, sobretudo ali naquela zona, uma situação muito difícil. Eu tinha consciência que uma parte das crianças que estavam na creche, as únicas refeições que faziam eram as refeições que faziam na creche durante o dia. Depois, quando iam para casa, não havia mais alimentos. Portanto, era uma situação francamente difícil, pesada. Claro, há uma vantagem em ser-se jovem, porque se olha para as coisas com expectativa de futuro. Sempre com esperança de que é possível fazer com voluntarismo, com grande voluntarismo. E, portanto, o dia vai correndo. Mas hoje, olhando para trás, de facto, reconheço que eram situações de grande dureza, não é? Enfrentando muitas situações que nos colocam dilemas, me colocaram a mim dilemas, e que era preciso agir, era preciso decidir. Recordo-me de uma mulher que trabalhava na fábrica, só os filhos das mulheres é que tinham, das mulheres operárias, é que tinham a possibilidade de direito a frequentar a creche. Eu recordo-me de uma mulher que teve, a páginas tantas, já tinha um filho ou dois, e teve um casal de gêmeos, a quem chamou o Manuel João e um era o Manuel João e outro era o Manuel Joãozinho, qualquer coisa assim, tinha o mesmo nome, não me recordo agora, não dizer que recordo, o mesmo nome. E ela vivia imensas dificuldades, porque o marido tinha ido para a tropa, as duas crianças entraram na creche, mas a páginas tantas eu percebi que uma delas estava condenada a morrer, porque não era cuidada, não é? Dormia ao relento, percebia-se, começou a emagrecer, uma delas, eles tinham o mesmo nome, não é? E no meu, a minha dificuldade de compreender, foi a senhora que tomava mais direta na coordenadora da creche que me avisou: está aqui a passar-se qualquer coisa com o Manuelzinho João. Era o Manuel João e o Manuelzinho João, né? Passa-se qualquer coisa. Bom, tentei perceber o que era, falei com ela, e ela tinha imensas dificuldades, e de facto parece haver um mito em África, e muito generalizado, não apenas em Moçambique, de que os gêmeos têm uma alma dividida, é necessário que um não sobreviva. E, portanto, eu estava perante uma situação, em concreto, não apenas nos livros de antropologia que escrevem estas situações, eram duas crianças, de facto, e uma delas condenada. E, portanto, fiz muitas, conversei com ela, pedi-lhe a criança, que me desse, uma das crianças, que pedi na creche que lhe dessem alimentação para... Mas percebi que nada havia a fazer, que a criança estava, uma delas, condenada a não sobreviver. O esquema era por ausência de cuidado, não é? Por ausência de atenção, portanto dormia ao relento, enfim. E não sobreviveu? Sobreviveu, porque eu combinei com a médica do hospital, aquilo era um complexo fabril que tinha a parte residencial e social, tudo na proximidade, aquelas configurações típicas dos anos 60, a fábrica tinha sido construída por aí anos 60 ou 70, e portanto tinha tudo, tinha a igreja, tinha a escola, tinha o hospital, tinha o bairro residencial, da administração, dos operários, dos quadros técnicos, tudo se passava ali naquela vila. Portanto, combinei com a médica que internávamos a criança. E, portanto, numa das vezes em que o menino adoeceu, internámos-lo no hospital, e eu combinei com a médica que não dava alta até Recuperar. Não só até recuperar, ficava no hospital. E, portanto, vinha de dia à creche, à noite ia para o hospital. A mãe, para o levar ao fim de semana, tinha que pedir para o levar ao fim de semana. E quando eu vim embora, era uma criança saudável, igual às outras, tinha sobrevivido. A mãe adorava os seus filhos todos, não tem que ver com isso, não é uma outra coisa.
E recordo-me bem, quando depois regressei, uma história que me acompanhou durante muito tempo, acho que ainda hoje me acompanha, falava com o professor Fialho, um professor de Antropologia. Eu, quando regressei depois para fazer aquilo, terminar o curso de Sociologia, tive uma série de cadeiras, uma delas foi Antropologia, de novo, e falava com o professor Fialho, contava-lhe a história, e ele dizia-me, não faz mal, não te apoquentes. Ele crescerá em África como sendo aquele que devia ter morrido e não morreu, mas tu não te preocupes, porque são as coisas da vida. A senhora nunca mais soube dele? Não. Eu voltei depois a Moçambique muito mais tarde, a fábrica hoje não existe, portanto toda aquela comunidade hoje não existe. Mas são, recordo-me de outro episódio, uma menina muito jovem, com 12 anos, quando teve a primeira menstruação, a mãe era também uma funcionária que me conhecia e veio-me convidar para a madrinha de casamento da menina. A menina tinha 12 anos. E eu me recordo de abrir os olhos e dizer, não, madrinha não, casamento não pode ser, não pode casar. E o casamento, aliás, o casamento antes dos 16 anos era proibido, em Moçambique. E a mãe dizia, mas não pode ser, o negócio feito, o marido é uma ótima pessoa, é um ótimo negócio para ela, vai ser... E eu disse, mas só tem 12 anos e o pertence marido tinha 30. E não pode ser. Bom, acabámos por nos zangar, eu ameacei que fazia queixa, a menina não casou, mas até hoje, não sei também o que é que aconteceu. Mas a sensação é de uma intervenção, não sei se excessiva, se não, é de acordo com a nossa consciência, de facto, mas não deixa ainda assim de causar alguma perplexidade. Foi um período de densidade absoluta. Sim, do muito. Que havia. Desde esse período também revolucionário, ainda pós-independência e com a Guerra Civil, a senhora tinha alguma participação política ou não? Ou isso era cobrado? A senhora, sendo portuguesa, não era vista como... Não, tínhamos Ainda... Por exemplo, no setor que eu coordenava na fábrica, tinha a responsabilidade de articulação com todas as estruturas políticas, digamos assim, a organização das mulheres, a organização da juventude, a organização do partido. Mas eu era estrangeira e, portanto, participava nas atividades políticas ao sábado de manhã, havia uma tradição de estudo político ao sábado de manhã. Éramos convidados a participar, mas não com um grande envolvimento. Aquilo que se exigia era que dessemos o nosso contributo para fazer funcionar a empresa, para fazer funcionar as organizações, com episódios muito interessantes. Uma experiência muito intensa, muito interessante, em que a pessoa percebe o que pode fazer, mas também os limites da sua intervenção. Aquilo que não pode, não é possível, aquilo que está para além do voluntarismo e do excesso de voluntarismo que muitas vezes caracteriza. E no seu retorno a Portugal, a situação, após o 25 de abril, já tinha se ajustado de novo desse período mais revolucionário? Como é que a senhora encontrou na volta a Portugal? Porque a senhora não regressou nesse período? Portugal, sim, vinha todos os anos. Vinha acompanhando. Mas Moçambique havia o desejo de retomar, de voltar ou de retomar o curso? A senhora vê como algo temporário? Sim, a parte destas perplexidades e destes dilemas, senti sempre, e recordo-me bem de ter sentido no momento, não é? A posteriori nós pensamos e reconstituímos e um certo racional sobre todas as... Mas eu recordo-me de, já na altura, sentir que sabia pouco. Eu sabia pouco, eu tinha uma grande vontade de intervir, mas eu sabia pouco. A história dos gêmeos, a história da menina, eu percebia que eu ultrapassava limites que decorriam do facto, uma parte deles decorriam do facto de não sentir a segurança do conhecimento. Acresce a isso que o meu pai todas as semanas escrevia a dizer: não te esqueças que tens o compromisso de vir acabar o curso, essa coisa de deixar projetos a meio não é nada, tens que vir acabar o curso e tal. E portanto aquilo foi um período que eu acho que acabou por terminar naturalmente. Também a guerra ajuda a fazer escolhas.
E a Guerra Civil, em 82, chega ali àquela zona de Nampula, há um motorista que morre, já a pressão para sair é de facto grande. Entretanto, também acontece que engravidei, não é? Portanto, sempre acontecem coisas por acaso. Aliás, a vida é muito feita desses acasos, não são tudo escolhas, e portanto acabei por regressar e aproveitar para terminar o curso, uma vez que, estando à espera de bebê, a melhor coisa a fazer era mesmo... Seu marido tinha uma posição lá de trabalho em que era engenheiro. A senhora volta e termina o curso, quer dizer, e termino o curso. Tem filho antes? Ao mesmo tempo, vou fazendo o curso, com colegas já muito mais jovens. Eu, 5 anos mais velha, à altura faz diferença, ainda por cima com uma outra situação, e portanto conheço uma nova geração de colegas. É também uma experiência para mim, muito interessante, e começa aí o meu foco na Sociologia do Trabalho. Nessa altura, os professores, eu diria, mais influentes é a professora Karin Wall, que nessa altura trabalhava, não sei se conhecem, ela hoje está ali no ICS, trabalha na área da Sociologia da Família, mas ela era responsável da cadeira de Introdução à Sociologia do Trabalho, e é com ela que de facto inicio este interesse. Não era completamente novo o facto de ter trabalhado numa empresa industrial, na formação profissional. As questões de trabalho sempre tiveram um significado particular para mim. Perdão, qual era o nome da professora? Karin Wall. Karin Wall. Tá. É aqui, professora no ICS. Portanto, é com ela que eu faço a tese de licenciatura. Nessa altura ainda havia a tese de licenciatura. Muito estimulada por ela, estudei um grande conflito que ocorre nestes anos, 83, talvez. Um grande conflito numa vidreira no centro de Portugal, que acaba por fechar, é uma zona industrial, e um conflito que teve uma dimensão espetacular de relação com a sociedade portuguesa, muito diferente. Eu acho que inaugura até depois uma série de conflitos desse tipo. A vidreira situava-se na Figueira da Foz, e os operários acabam por ter uma série de iniciativas que passam por ocupar a linha de caminho de ferro, ocupar a estrada, fazer uma sardinhada em cima da ponte, impedir que o rally se realizasse. Realizava-se um importante rally de Portugal ali numa rampa. Eles impedem, invadem o casino, que a Figueira da Foz tem um casino, eles invadem o casino na noite de Ano Novo ou na noite de Carnaval, já não me recordo, porque o dono do casino é proprietário, é um dos donos também da empresa Vidreira da Fontela. E este trabalho que desenvolve, esta tese de licenciatura, é para mim um momento importante de trabalho de investigação empírica centrado nesta área. Portanto, termino o curso num ano ou 2 anos. Já havia essa experiência de pesquisa na licenciatura? Já havia, sim, já havia. E depois, logo a seguir, ao mesmo tempo, né, deixa-me ver que eu tomei aqui umas notas sobre estes vários períodos. Iniciei a carreira docente já pouco depois de logo a seguir, em 86, sim. No próprio ISCTE? Sim, no próprio ISCTE. E neste núcleo da Sociologia do Trabalho, com a professora Karin Wall, o professor João Freire, o professor Mário Nunes Pires de Lima, portanto, que são os professores deste núcleo. À época chamava-se núcleos ou secções, havia aqui uma secção de Sociologia do Trabalho e eu integro esse núcleo. E, portanto, ao mesmo tempo em que termino o curso de licenciatura, desenvolvo 2 atividades importantes. Uma é com o professor João Freire a instalação do Arquivo Histórico-Social aqui na Biblioteca Nacional. Entrevistaram-me, sem dúvida que ele vos deu conta desse trabalho, que culmina em 87, com uma grande exposição dos 100 anos de anarquismo em Portugal. E, portanto, digamos que eu fui a operacional deste projeto, coordenado por ele, de, no fundo, instalar na Biblioteca Nacional, em arquivo, todo o espólio do movimento anarcossindicalista desde o final do século XIX e por todo o século XX. O Arquivo Histórico Social era uma novidade na altura, estava sendo criado.
Sim, foi instalado por mim, eu fui a operacional, digamos, desse projeto. E qual era o acervo? Era do movimento operário, basicamente? Do movimento operário, do movimento anarcossindicalista, portanto, documentos de militantes, documentos de organizações sindicais, relativos a greves, todos os jornais que foram produzidos à época, alguma iconografia também. Portanto, documentos ou doados por militantes ou por organizações sindicais. Tinham, no fundo, quem tinha a custódia de toda essa documentação era o professor João Freire, que depois entrou em entendimento com a Biblioteca Nacional para se constituir esse arquivo. E, portanto, que está... O professor Manuel Vilavejas de Cabral era o diretor? Era o diretor. Era o diretor. A documentação já estava com João Freire? Estava com João Freire, sim. Certo. E existe até hoje? Sim, está a funcionar, estão agora neste momento a digitalizar. É muito engraçado porque eu estive há pouco tempo em Cabo Verde, por exemplo, vi uma exposição em Cabo Verde, no Tarrafal, e encontrei alguns dos documentos que foram por mim arquivados nesse arquivo, neste núcleo. É usado para efeitos de investigação, tem umas peças muito importantes. E, portanto, nessa segunda fase, quando regresso para terminar o curso, é uma das coisas que faço em simultâneo, é integrar esta equipa e, no fundo, ser a operacional, é quem trata era a única pessoa que estava a tempo inteiro nisto. O professor João Freire coordenava, a doutora Alexandra Lousada trabalhava, desculpe, como arquivista ou como historiadora? Qual era a sua? No fundo era arquivista, historiadora não, porque não fazia. Fizemos algum trabalho tomámos algumas decisões em relação a alguns materiais, mas basicamente o que eu fazia era identificava peça a peça e fazia um descritivo do que era a peça, enquadrando quando não tinha data, procurar a data, quando não tinha referência à organização, procurar, e fazia a ficha de arquivamento, digamos assim, de cada uma das peças que eu listava. Portanto, isto é um trabalho que eu desenvolvo ao mesmo tempo que um trabalho numa cooperativa de formação, estamos no período em que se iniciam os fundos estruturais para a formação, se começa a falar muito em formação, e eu desenvolvo também uma atividade profissional numa cooperativa de ensino, digamos assim, para organizar projetos, organizar e desenvolver projetos na área da formação profissional. A minha ligação ao movimento anarquista vem desde o período no pós-74, não é? Que começo a acompanhar a vida de um jornal anarquista, que é o Jornal A Batalha, conhecer pessoas, onde conheço o João Freire, pessoas muito interessantes. É um acompanhamento muito distante. Eu chego a escrever 1 ou 2 artigos para o jornal, mas o meu envolvimento é muito de quem acompanha a vida daquela organização, dá um contributo absolutamente fascinada com as histórias de vida de pessoas como Moisés Silva Ramos, um velho anarquista que conheci na Batalha. Conheci também o João Freire, já mais novo, não é? Deixa-me ver que estou completamente... Não, está muito bem. Quer dizer, quando a senhora entra para a pós-graduação, já havia uma experiência de pesquisa e um amadurecimento nesse campo grande, que vem desde Moçambique até essa experiência do arquivo. Mas eu começo a trabalhar neste arquivo é resultado da minha proximidade ao Jornal da Batalha e à revista A Ideia, dirigida pelo professor João Freire, que começa quando estou na primeira fase aqui do trabalho do curso do ISCTE, primeira fase do ISCTE, nos anos 74, 75, 76, 77 ainda. Acompanho estes movimentos, o resto do anarcossindicalismo, o Jornal A Batalha, o Jornal A Ideia, há um outro jornal que se faz em Almada, e portanto tenho uma integração. Como é que eu posso resumir esta minha passagem, este meu contacto? É muito de disponibilidade para aprender, de observadora. Sim. Há umas figuras absolutamente fascinantes que eu chego a conhecer nesta altura e que... A ver se
entravam aqui os nomes de alguns deles, Emílio Santana, José Maria Carvalho Ferreira, depois mais tarde o Miguel Serras Pereira, são tudo pessoas muito envolvidas, tanto na feitura do Jornal da Batalha como depois, como na revista A Ideia, e eu estou com eles, participo, faço toda a espécie de trabalhos que é necessário e beneficio imenso, porque é para mim uma experiência de participação política, de envolvimento e de aprendizagem com pessoas que têm uma experiência pessoal bastante diferente. O João Ferreira tinha estado emigrado, Emílio tinha estado preso, Moisés Silva Ramos a mesma coisa, e portanto é um beneficio dessa proximidade, digamos assim. Portanto é o que me conduz depois a este trabalho dos 100 anos de anarquismo. O tema da sociologia do trabalho, que a senhora já se referiu, também ele levou naturalmente à sociologia das profissões? Sim, leva-me à sociologia das profissões. Portanto, eu entre 86 e 96, é um novo período, não é? Sim. Se pudermos arrumar isto em grandes... Portanto, há o primeiro período até 77, primeira fase do curso de ISCTE, depois há o período de Moçambique, que vai de 77 a 83, depois de 83 a 86, em que é terminar o curso e estas atividades, e depois em 86 entro no ISCTE. E durante 10 anos, de 86 a 96, trabalhei sempre na Sociologia do Trabalho e sempre com o professor João Freire. Fui assistente dele durante esses 10 anos, até fazer o doutoramento, e eu diria que fui uma assistente no sentido tradicional. Portanto, ele era o coordenador das cadeiras e eu fazia o trabalho de assistente dessas cadeiras. E aprendi imenso, porque não tive, ao contrário de alguns colegas da minha geração que entraram também nessa altura no ISCTE, que assumiram muitas responsabilidades, na realidade faziam o trabalho de ensino e de coordenação, tudo em si tinham imensas responsabilidades. Eu fui mais protegida, digamos assim. E, portanto, nessa altura, entre 86 e 96, faço as provas de aptidão pedagógica, a origem, o antecedente dos mestrados, não havia mestrados nessa altura, e depois faço o doutoramento. Mantenho uma atividade complementar no ISEG, integro uma equipa que é coordenada pela professora Manuela Silva, uma economista de referência, hoje penso que está jubilada, e que desenvolve um trabalho de estudo sobre os empresários, a classe empresarial em Portugal, com o professor Brandão de Brito, o professor José Luís Cardoso, que está agora aqui no ICS também, e esse trabalho é um trabalho complementar, é de investigação empírica e é complementar à atividade de ensino aqui no ISCTE. E, portanto, é um grande projeto em que se entrevistam centenas de grandes empresários e empresários médios, e, portanto, eu participo nessa equipa fazendo entrevistas, conhecendo empresas, empresários, etc. E é, digamos, complementar ao trabalho que faço aqui na Sociologia das Pessoas. Acabo por fazer as provas de mestrado com algum material recolhido neste projeto de investigação, que é sobre as mulheres empresárias. As minhas provas de aptidão são sobre as mulheres empresárias. No fundo, o que me leva às profissões é um pouco a mesma motivação que me leva ao estudo dos empresários e depois das mulheres empresárias, que é uma certa curiosidade e fascínio por atores e instituições menos estudados pela Sociologia do Trabalho. A Sociologia do Trabalho está muito centrada nas formas de organização do trabalho, nas condições de trabalho, nas organizações, no sindicalismo, nos conflitos, em que o ator principal e mais estudado é, em regra, o ator, os operários, os trabalhadores, e a grande motivação, digamos, da Sociologia do Trabalho é do contributo para criar ou recriar novas formas de organização de trabalho, digamos, mais dignas. Esse eu diria que é o percurso de todo o sindicalismo e que a Sociologia do Trabalho acaba por acompanhar, é o da conquista de condições de trabalho dignas, salariais, de tempo, e a Sociologia do Trabalho tem muito essa marca. E o que eu vou percebendo nesta minha incursão na Sociologia do Trabalho é que os fatores
organização e tecnologia são muito condicionantes daquilo que podemos fazer em matéria de organização de trabalho. Uma pergunta, no Brasil também, sociologia do trabalho, grande desenvolvimento das ciências sociais, principalmente após o processo de transição política e tal, vai se centrar nas classes populares, nos movimentos sociais, né? História dos vencidos, como se fala, isso tudo. Muitas vezes há uma certa aderência ou simpatia ideológica, política do pesquisador com seu objeto de estudo, pessoas que ele admira e tal. Quando se estuda elite, isso não acontece geralmente. No Brasil também é um grupo pequeno que vai estudar carreiras de elite ou grupos profissionais de elite, enfim, empresários, militares, alto clero, sempre visto às vezes com uma desconfiança na própria academia, porque que está estudando um tema, essas pessoas são conservadoras, são de direita, são mais autoritárias, são de elite, né? Isso se colocava aqui também de alguma forma? De certa forma, eu recordo-me um momento em que eu decidi estudar os engenheiros. Eu recordo-me desse momento. Com o trabalho de investigação empírica que fazia dos empresários, mas depois o das FIAs intermédias com o João Freire, fizemos muito trabalho de investigação que nos levava às empresas. E, portanto, eu visitei centenas de empresas e visitei no sentido próprio do termo, observava os processos de produção, a zona fabril propriamente era uma coisa que me interessava, os postos de trabalho, as condições dos postos de trabalho. E nesse âmbito, todos os anos, levava os nossos alunos a fazer pelo menos 2 visitas de estudo a empresas que escolhia, às vezes eram mais, mas sempre tínhamos a ocasião de levar os alunos a fazer o mesmo tipo de observação, faziam até exercícios de observação. E recordo-me de aqui em Oeiras, numa empresa industrial que hoje já nem existe, que fabricava frigoríficos e fogões, eletrodomésticos, coabitar em postos de trabalho de comando numérico já, portanto, muito sofisticados do ponto de vista tecnológico, com postos de trabalho muito, do ponto de vista tecnológico, atrasados, que eram muito chocantes, sobretudo no contraste. Tinha operários que operavam com equipamento informático, controle remoto, digamos assim, para essas operações, seja as calandras, as queimadeiras ou as máquinas de corte. Isso coexistia com 2 ou 3 postos de trabalho, que eu observei, com os alunos também, em que os operários estavam sentados numa banca de trabalho, com os pulsos presos por correntes, e operavam uma guilhotina. E, portanto, o que tinham que fazer era agarrar numa chapa de metal, sempre com os pulsos presos, agarravam numa chapa de metal, colocavam na banca, acionavam a guilhotina e retiravam o material cortado para o outro lado. Claro que as correntes para os prender era para os proteger de verem cortados os dedos ou as mãos com a guilhotina quando ela operava. Mas era muito chocante ver as condições físicas e reais de trabalho, era muito chocante. E eu recordo-me de pensar, mas como é que nós podemos estar a ensinar aos alunos a insistir que é possível, são possíveis novas formas de organização de trabalho, em equipa, mais dignas, mais criativas, mais participativas, quando a tecnologia que é concebida e que existe nas fábricas é deste tipo. Sim. Há um constrangimento fortíssimo do lado da tecnologia que impede que se possa criar, desenvolver novas formas. Sim. E que visão do mundo têm as pessoas que concebem estas máquinas, que visão do homem, que visão do mundo. E é assim que me interessa. Tenho que estudar os engenheiros, eu tenho que perceber o que quem concebe estas máquinas pensa sobre as mesmas matérias, sobre as quais se debruçam os sociólogos, que pensam das condições de trabalho. E começa aí um diálogo com a engenharia e as profissões que me faz descobrir um mundo novo. Em Portugal não existia a sociologia das profissões, não havia qualquer trabalho teórico ou empírico e, portanto, inicio aí com o doutoramento um processo que me leva à sociologia das profissões e ao estudo dos engenheiros em Portugal, o processo de profissionalização e de conquista de espaço profissional dos engenheiros.
E na sequência disso, o que faço é que depois faço um manual de Sociologia das Profissões, devolvendo, digamos, à comunidade aquilo que tinha sido a minha oportunidade de aprendizagem, e inicio aqui novas cadeiras dentro da Sociologia do Trabalho, que era muito marcada pela Sociologia do Trabalho mais tradicional, a cadeira de Sociologia das Profissões, contribuindo para formar uma nova geração. Hoje há imensos investigadores que estudam as profissões as mais variadas, há um grande desenvolvimento do campo hoje em Portugal. A senhora então faz o seu doutoramento em 96, né? E nessa altura também começa o interesse por sociedade da informação, ciência e tecnologia. Aí volto a interromper a minha vida académica e, portanto, vou criar e depois dirigir durante 6 anos o Observatório das Ciências e Tecnologias. Em 95 o Partido Socialista ganha as eleições, é o fim de um longo período de governos PSD e, portanto, o primeiro governo socialista depois de muitos anos. E eu estava mesmo a terminar o doutoramento e o Ministro da Ciência, então Ministro da Ciência, que foi Ministro da Ciência em vários governos e durante muito tempo, o professor Mariano Gago, convidou-me para criar o Observatório. Quer dizer, na realidade, ele na altura, o entendimento que eu fiz do convite era fazer o inquérito ao potencial científico e tecnológico no âmbito da OCDE, se faz em todos os países. E estava atrasado, tinha mais de 5 anos de atraso este inquérito, os serviços não funcionavam e o entendimento que eu fiz daquele convite foi que era ir fazer um ano de trabalho para organizar o inquérito. Era a minha experiência profissional permitia-me fazer esse trabalho com relativa facilidade, uma vez que tinha participado em inúmeros inquéritos e tinha coordenado alguns deles. E entendi que era esse convite para ir resolver o problema do inquérito ao potencial científico e tecnológico e depois regressava à minha carreira académica. Acabei por ficar 6 anos no Ministério da Ciência, criando este observatório que resolveu o problema das estatísticas de ciência e tecnologia e abriu espaço para novas áreas de estatística, como seja a sociedade de informação. A senhora continuava dando aulas também nesse período? Não, eu ainda tentei, tinha criado aqui o mestrado e ainda tentei, mas eu não conseguia fazer as duas coisas. Era muito, sim, houve um ano, o primeiro ano ainda conciliei, mas depois acabei por abandonar. E aí, no observatório, o trabalho já é muito diferente, é muito no campo da sociedade da informação e da ciência e tecnologia. E desenvolvi alguns projetos que eu considero importantes, sobretudo porque permaneceram e têm hoje uma grande importância na vida dos investigadores, dos centros de investigação. E isto é uma coisa curiosa que foi em contacto com o Brasil. Os 2 grandes projetos foi a criação da plataforma de currículo nacional de GOIS, que existe aqui em Portugal, que está relacionado com o LATES, que foi numa cooperação, conhecimento, depois uma cooperação com a Universidade de Santa Catarina em Florianópolis, que era um núcleo que desenvolvia estas plataformas, que acabámos por fazer o protocolo, a Universidade do Minho desenvolveu aqui e hoje temos plataformas que, não sendo comuns, elas falam são compatíveis. Isso foi um projeto muito interessante e dura até hoje. Depois um outro projeto que desenvolveu foi a integração das nossas revistas científicas na plataforma Cielo. Também começou comigo, fui ao Brasil, percebi, fiz protocolo, fizemos projetos experimentais aqui com o ISCTE, com os nossos colegas, recordo-me com o António, vamos pôr a Sociologia, se conseguirmos pôr a nossa revista de Sociologia, isto depois puxa pelas outras e tal, e assim foi, e hoje até lá. A senhora já tinha contato com o Brasil antes dessa experiência? Não tinha contacto, eu contactei o Brasil justamente já muito tarde, por esta altura. Vou ao Brasil, é no âmbito das atividades do Observatório, não me recordo já exatamente participar num encontro, num congresso, não me recordo, tinha conhecido aqui em França uma brasileira que trabalhou no Observatório, no equivalente, no Observatório de Ciência e Tecnologia francês. Não consigo recordar o nome dela. Eu penso que ela até hoje trabalha na FEPASP.
mas não me recordo o nome dela, e é através dela que vou pela primeira vez ao Brasil. O meu espanto, eu devo dizer, é quando cheguei ao Brasil, uma volta nas livrarias, descubro uma escritora brasileira, que é a Clarice Lispector. Sim. E depois de ler as primeiras coisas, eu disse, mas como é que é possível? Mas quem é Clarice Lispector? Mas como é que eu não conheço? Mas como é que eu já tenho 40 anos e não conheço, nunca ouvi sequer falar na Clarice Lispector? E comecei a ter dúvidas sobre a minha cultura literária. Mas é possível, mas eu não sou desatenta. Mas como é que eu não conhecia? Eu estava absolutamente fascinada. E depois, quando regressei a Portugal, em conversa com o Eduardo Pato, ele dizia, não sou pequeno, é nada má. Os últimos livros publicados em Portugal da Clarice foram nos anos 60, e você era uma criança, portanto é natural, e há um período imenso de silêncio, de ignorância total, de desconhecimento. Foi curioso, na época que a senhora se dedicava mais à sociologia do trabalho, principalmente, as profissões também, mas principalmente do trabalho, havia no Brasil uma produção grande já sobre isso, acadêmica, grupos de pesquisa que faziam, né? Mas você não tinha contato com essa literatura nem com os pesquisadores. Não. É muito mais tarde que venho a ter contato com as pessoas da sociologia do trabalho e das profissões. Muito fortemente. Sim, em Campinas. É a minha outra ligação ao Brasil, que é mais tarde. Neste período, entre 96 e 2001, em que fico no Observatório, os contactos são sempre no domínio da ciência, da organização das instituições científicas, dos processos de avaliação das instituições científicas e, portanto, são muito contactos institucionais e da administração pública, não são académicos propriamente, com exceção de Santa Catarina, mas é numa área que é da informática e porque tem que ver com os desenvolvimentos dessas plataformas. E, portanto, faço um trabalho importante também aqui, importante, enfim, modéstia à parte, mas considero importante porque perdura até hoje, que foi os primeiros protocolos com o INE para acesso a dados estatísticos, a microdados para efeitos de investigação, de forma gratuita e totalmente livre, porque até aí os investigadores tinham que pagar esses dados. E isso é importante porque me demorou 2 anos. Durante 2 anos eu negociei intensamente com o INE para os convencer de que era necessário que os investigadores tivessem acesso a microdados de forma gratuita e inteiramente livre. Isso dura até hoje, esse protocolo, e portanto são pequenos contributos, enfim, que dei, que eu reconheço importantes, justamente correspondem às necessidades que eu sentia como investigadora. Eu fiquei muito impressionada que toda a sua trajetória se confunde com uma intervenção, né? Uma intervenção em áreas muito próximas ou que estimulam mais aperfeiçoamento na área de cientista social e qualifica para a intervenção. Então, quem sabe você podia nos contar, porque chegou ao Ministério e certamente chegou por essa experiência larga, não só da sociologia do trabalho, mas da informação, e como é que conciliou, como é que viu conciliado o tempo inteiro esse perfil de cientista social com um intelectual público, um agente público? Hoje, olhando para trás, eu acho que esse é o traço comum a todo este percurso, é esse desejo, esse impulso para intervir, não apenas para estudar, conhecer e compreender os processos, mas depois uma intervenção para os melhorar. E, portanto, mas voltando então só para chegar ao momento em que fui para o Ministério. Em 2000 muda de novo o governo e eu regresso à universidade e então retomo os meus estudos sobre as profissões digamos que trabalho uma nova área aqui no ISCTE, que são na área dos laboratórios, é também uma novidade que o ISCTE está a tentar organizar, e eu assumo a responsabilidade por um dos laboratórios, que é o laboratório dos indicadores, em que no fundo aquilo que se procura é criar competências, que os alunos adquiram competências no trabalho com indicadores, na leitura de indicadores, na construção de indicadores estatísticos, compreenderem a forma como os indicadores são produzidos. E faço isto, portanto, eu regresso ao ISCTE talvez em 2001, até ir para o governo, que é em 2005. E o que se passa neste período, portanto, é que eu regresso, faço estas cadeiras de laboratórios, retomo os estudos da sociologia das profissões e assumo a presidência do Conselho Científico. A sua agregação aqui também, do ISCTE, faço a agregação,
faço a agregação e dá-se a circunstância de, quando eu saio do observatório, começarem a ser conhecidos os resultados do recenseamento de 2001. E como tinha as minhas ligações ao INE e tinha batalhado para que pudéssemos ter acesso a microdados gratuitamente, pedi ao INE os dados do censo de 2001 e faço um pequeno trabalho, porque o grupo parlamentar do Partido Socialista organiza um fórum, estavam na oposição, organiza um fórum, uma conferência, um colóquio, para discutir novas políticas para a competitividade e pedem-me que faça alguma coisa sobre a qualificação dos portugueses. Tinham saído os dados do censo, eu trabalho os dados do censo, e procurei quantificar as necessidades de formação da população ativa adulta. E encontrei um número que podia, enfim, dependia da colocação dos limites, digamos assim, se considerávamos os adultos até aos 65 anos, ou até aos 65, ou até aos 40. Mas, em qualquer caso, estávamos sempre perante números da ordem dos 2 milhões, entre 2 milhões e 3 milhões de adultos no mercado de trabalho a precisar de se qualificar, mas, mais do que isso, 500 mil destes adultos tinham menos de 24 anos. Eu, quando estava na ciência, começaram a sair da OCDE e do Eurostat os primeiros dados sobre o abandono precoce escolar. Recordo-me de estar na ciência, de ter respondido porque é que os nossos dados de abandono escolar eram tão baixos. Saíram os dados do censo, fui estudar o que é que se passava em termos de déficit de qualificação, porque é que tínhamos aquele abandono escolar precoce, porque é que os adultos continuavam, apesar de todo o esforço de qualificação, continuávamos a alimentar o fluxo de adultos desqualificados no mercado de trabalho. E, portanto, vou ao Partido Socialista apresentar esse resultado desse trabalho e fui muito crítica na altura, porque eram entre 2 milhões e 3 milhões de adultos a precisar de uma oportunidade de qualificação. O Partido Socialista tinha acabado de ser governo, tinha estado 6 anos, 7 anos no governo, e o que tinha feito era, podia-se dizer, pouco. E apresento os dados disso. Portanto, tinha sido criada uma instituição para a qualificação dos adultos que nesse ano tinha conseguido atribuir 500 diplomas, mas 500 diplomas em 2 milhões íamos precisar de 50 anos para resolver o déficit de qualificação. Bom, criou, e depois fui mais longe, disse que o erro tinha estado no facto de não trabalharem as estatísticas, de não conhecerem a realidade, para tomar decisões políticas, para se fazerem e criarem instituições, tinha que se conhecer a dimensão do problema que se tinha, não se podia projetar uma solução para um problema de 500 mil quando o problema envolvia 2 milhões ou 3 milhões. Portanto, foi uma sessão que eu acho um marco, que foi com base nisto que eu depois foi por causa deste meu atrevimento, desta minha crítica tão contundente, que acabei por ficar marcada, como quem diz, é assim, na próxima vais ser chamada a ver se és capaz de fazer melhor. Eu acho que foi o que me aconteceu, mas os dados são muito importantes porque revelam, neste censo de 2001, revelam o nosso histórico de déficit de qualificações, mas revelam, de facto, como a escola o insucesso produzido pela escola continua a alimentar este déficit de qualificações. A senhora não era militante, não era afiliada ao PS? Não. Na altura, não, como é que se dá a participar do governo do PS? Porque tinha proximidade, porque tinha estado com responsabilidades na área da ciência e tecnologia nos governos do Partido Socialista, portanto trabalhava como Ministro da Ciência e havia essa familiaridade, digamos assim, essa proximidade. Eu dirigi o observatório, mas acabei por desempenhar também funções de assessoria, havia uma grande proximidade ao Ministro da Ciência e, portanto, que é também um independente, ele era também um independente, mas em qualquer caso havia muito contacto com os deputados, com os dirigentes do Partido Socialista e, portanto, havia esse conhecimento. Seria uma indicação mais técnica. Exato, é o que no Brasil a gente chamaria, né, que foi a sua competência técnica que levou ao Ministério e não uma indicação política. Né, sim, é isso. Mas é muito interessante ver aqui, só para mostrar 2 números, para terem ideia do que é. No censo de 91 havia 154 mil adultos que tinham o secundário incompleto. No censo de 2001 são 418 mil com o secundário incompleto. Portanto, há aqui um fenómeno de pessoas
O fenómeno tradicional de desqualificação dos adultos é um fenómeno histórico, são adultos que não tiveram a oportunidade de ir à escola no seu tempo. E o que o Censo 2001 revela é que temos um novo fenómeno. São jovens, são pessoas que já tiveram acesso à escola, que já frequentaram o ensino secundário, não o concluíram com êxito. Ou seja, chegam ao mercado de trabalho com o mesmo déficit de qualificação, apesar de terem frequentado a escola. Este é para mim também, na altura foi uma descoberta, porque tinha tido contacto com os relatórios internacionais que colocavam o país numa situação muito crítica, no fim da lista dos países da Europa, apesar de todo o esforço que fazíamos de educação, desde os anos 70 que existe esforço de qualificação de adultos no país, e os resultados não se observavam, não tinham tradução. Portanto, é um momento muito importante e eu acho que é por causa disto que mais tarde, quando o Partido Socialista volta a ganhar a sua chamada à pasta da educação. E devo dizer que a primeira razão que me levou a aceitar foi justamente este problema. Foi achar que podia, apesar de tudo, dar um contributo para melhorar as oportunidades de formação de adultos, alterar o quadro que aqui estava, melhorar o funcionamento das escolas secundárias para fora. E portanto é isso, é assim que chega. E o seu balanço? Eu tenho muita curiosidade de saber como foi. 4 anos, né? Quase 5. Foi um mandato mais longo nos últimos 40 anos. Sim. Período muito longo, também excessivo, não é? De um certo ponto de vista faz-me lembrar a minha estadia em Moçambique. É tudo excessivo, é tudo pesado demais, mas o balanço que eu faço é positivo em função dos resultados. Avalio sempre muito em função dos objetivos que eu própria defino, estabeleço e depois se consigo ou não atingir esses objetivos e os resultados. Como eu disse já, a minha principal motivação é dar um contributo para resolver o problema dos adultos. A minha área de formação é a área do trabalho, é perceber que as condições de trabalho também não podem melhorar se não melhorarem as qualificações dos adultos. É um tema que eu trato, que eu vinha a tratar há muito tempo e achei que podia, apesar de tudo, dar um contributo para melhorar isso. E na realidade acho que dei um contributo para melhorar isso. Nossas taxas de abandono precoce nos últimos 10 anos, ou seja, desde 2005, nós tínhamos uma situação em que, depois posso passar esses dados, tínhamos uma situação em que a taxa de abandono precoce, ou seja, os jovens entre 18 e 24 anos que entram no mercado de trabalho sem secundário, durante muitos anos manteve-se na ordem dos 50%, e era resultado da fraca performance do secundário. Conseguimos vir até aos 48%. Depois, quer dizer, em 20 anos nós baixamos um bocadinho, vem-se até aos 38%, 38, 39%. Mas é uma lentidão a descida daquela curva que não tem, que se percebe que é preciso uma intervenção para alterar as condições. E portanto, conseguimos entre 2005 e 2010, 11, agora já se conhece, não, mas os dados continuam a baixar, reduz para metade. Portanto, passa da ordem dos 40%, 38%, 39%, para 20%. Portanto, são ganhos absolutamente extraordinários. E isso eu acho que consegui com duas medidas. Uma ao nível do ensino secundário, para estancar o fluxo que alimentava esta tendência de desqualificação. Portanto, parar o fluxo era absolutamente essencial, ou seja, melhorar os resultados ao nível secundário, e isso consigo com a generalização dos cursos profissionais. O nosso ensino secundário estava muito licealizado, muito subordinado aos percursos universitários, à expectativa de acesso ao ensino universitário. Era preciso autonomizá-lo, digamos assim, como nível de ensino com valor próprio. E isso fez-se generalizando, e em 3, 4 anos foi possível passar o número de alunos a frequentar estas vias de ensino de 30 mil para 140 mil. Então, foi um desafio com total autonomia lançada às escolas, foi uma espécie de repto, organizem cursos
organizem os cursos vocacionais, o Ministério dará todas as condições para o recrutamento de técnicos, para a instalação de oficinas, do equipamento técnico, etc. E isso as escolas responderam. Parecia que estavam também elas ansiosas de melhorar a sua performance e, portanto, isso foi um movimento extraordinário, praticamente contando com a autonomia das escolas e alguns recursos. Mas então foi mais um estímulo às escolas que existiam do que a criação de novas? Sim, não criámos novas. Portugal tem uma espécie de trauma com o ensino profissional, não é? Que vem do tempo do Estado Novo, em que o Brasil também. E, portanto, eram sistemas muito segmentados. Lugar dos pobres, né? Sim, um pouco. E esse, depois, com o 25 de Abril, o que se faz é a unificação do ensino até ao 9º ano. E isso é também o facto dos currículos alternativos e da diversidade não ter sido um elemento na estratégia de democratização e de universalização desse nível de ensino também contribuiu para algum insucesso escolar. E o que se passava com as escolas é que elas tendiam a licealizar-se. O país fez várias tentativas com o ensino técnico ou profissional, com o ensino tecnológico, e acabava por ser licealizada também, essas vias de ensino por serem licealizadas. Depois há uma experiência em 89 muito interessante, que é a criação de escolas privadas de ensino profissional. Mas, e essas escolas são criadas em 89, é um movimento muito interessante, são cerca de 200 escolas inteiramente privadas e só fazem ensino profissional. Como são privadas e dependem do financiamento público, acabam por gerar uma dinâmica interessante e que têm muita procura e muito sucesso e empregabilidade dos alunos que concluem. Mas não era passível de ser generalizado, porque era excessivamente caro e não rentabilizava os recursos existentes nas escolas públicas, os tais liceus, não eram liceus, eram escolas secundárias, mas estavam licealizados. E a minha aposta foi não segmentar, não alimentar a segmentação, ou seja, promover a diversidade, uma diversidade tão ampla e tão generalizada quanto possível. E, portanto, a minha exigência foi que todas as escolas secundárias, todas, sem exceção, tinham que ter um curso profissional, pelo menos um, para evitar aqueles fechamentos das escolas que queriam continuar a ser liceus, porque há escolas que querem continuar a ser liceus. Atuam junto de determinados segmentos, classe média alta, e a minha exigência foi pelo menos um, garantir que em todas as escolas há mistura, garantir que em todas as escolas há diversidade. É evidente que isto não se faz sem problemas. Muitas vezes nas próprias escolas se gerava a segmentação, porque os meninos do profissional iam para um lado. Mas eu vivi experiências muito interessantes em que as escolas desenvolviam estratégias para contrariar a segmentação e a estigmatização. Recordo-me de uma escola do Norte em que, a páginas tantas, visitei, tinha imensos cursos profissionais, muito dinâmica, fui visitar a escola e então os meninos de jardinagem andavam todos de bata verde. Os meninos de cursos de seguros ou de contabilidade andavam de fato e os outros andavam de bata branca. E o diretor da escola explicava-me, não, isto é estratégia. Nós queremos que eles se apresentem, não imaginam o efeito que teve nos outros, o facto de os alunos de contabilidade virem para a escola de fato, obrigatoriamente de fato. Portanto, uma forma de diferenciante valorizar para evitar a estigmatização e a segmentação. Portanto, muitas escolas tinham consciência de que havia um trabalho a fazer no interior da própria escola, motivação dos professores para ensinar português nesses cursos e não nos cursos que permitiam o prosseguimento de estudos. Portanto, eu diria, do meu ponto de vista, foi um êxito também pelos resultados, porque a taxa de sucesso no secundário baixou muito, os alunos finalmente encontravam na escola pública uma resposta para as suas expectativas, as famílias também, e os números revelam tudo por si, não é? Portanto, isso foi um contributo importante. Do outro lado, era do lado dos adultos, era tratar dos adultos que já estavam no mercado de trabalho, e aí foi aproveitar uma medida que tinha sido criada no anterior governo do Partido Socialista, uma rede de centros, todos privados, de certificação das competências dos adultos, de certificação da experiência. E aquilo que eu fiz também foi generalizar, dizer, não podemos ter só 100, não podem ser só privados, o essencial dos nossos recursos estão nas escolas públicas, as escolas têm que ser chamadas a ter uma responsabilidade na criação de oportunidades para os adultos. E, portanto, criei mais 400 centros, em centros de formação, em empresas e em escolas,
que, no fundo, promoveram a certificação e o reconhecimento das competências adquiridas ao longo da vida, e isso foi um movimento extraordinário, porque de repente tínhamos inscritos na escola 1,5 milhão de adultos. Fizemos uma campanha, houve muito discurso político, muita valorização, fizemos contratos com 500 empresas, Pingo Doce, até grandes empresas, para que criassem oportunidades para os seus funcionários, e muitas definiram linhas de formação. Um dia destes fui ao Norte, já não sei, participar numa cerimónia do 25 de Abril, e apareceram os adultos, sempre estão pessoas que vêm cumprimentar, e apareceu um adulto que trazia um presentinho e disse-me: a senhora não se lembra de mim, mas entregou-me o meu diploma de ensino secundário há não sei quantos anos, quando eu estava no Ministério, e venho aqui para lhe dizer que já fiz o curso de Psicologia e que estou a trabalhar numa outra. Portanto, isto permitiu, de facto, um abrir portas, foram efetivas oportunidades para muitos adultos. Isso eu acho que foi um êxito, foi massivo e precisava de ser massivo. Estes problemas não se resolvem com medidas elitistas, experimentais. Se temos um problema para resolver que envolve 1 milhão de adultos que não teve a oportunidade de ir à escola no seu tempo, e se o país hoje tem professores, escolas, recursos para... Foi isso que... E há alguma coisa que a senhora lamenta não ter conseguido no seu tempo no Ministério, ou que se arrepende de ter feito? Não. Também não sou dada a esses processos, não é? Eu acho que consegui uma outra coisa, que foi a valorização do primeiro ciclo. E a isso que eu ia perguntar, como foi? A valorização do primeiro ciclo, porque o nosso sistema, provavelmente no Brasil, é construído em patamares, em fases que se sedimentam, não é? Nós tínhamos uma rede de 7.000 escolas do Estado Novo, do primeiro ciclo, que eram as escolas da 4ª classe. Em cima disso, construímos nas vilas, ou seja, fora do mesmo espaço geográfico, as escolas básicas até ao 9º ano e depois as escolas secundárias. E nada disto integrava. Uma criança podia fazer um percurso em que fazia os 2 primeiros anos de pré-escolar numa escola, depois fazia até à 4ª classe noutra, depois fazia mais 2 anos de escolaridade noutra, depois mais 3 anos noutra e depois mais 3 anos noutra ainda. Portanto, uma criança podia frequentar 7 escolas diferentes. Ninguém era responsável pelo sucesso ou pelo insucesso de um aluno. Ninguém, nenhuma escola, nenhuma instituição se podia responsabilizar. E, portanto, foi necessário promover a integração organizacional, territorial, verticalizar, no fundo, todas estas escolas. E esse trabalho foi feito. Foi necessário encerrar todas as escolas do tempo do Estado Novo, todas, ou aquelas que não tinham alunos, não é? Era um projeto que o país tinha de encerramento dessas escolas com menos de 10 alunos desde 91. Em 1991 era primeiro-ministro o atual presidente Cavaco Silva, e abre o ano letivo dizendo: este ano vamos encerrar 1.000 escolas que não têm alunos. 1.000 escolas. Não encerrou nenhuma. E, portanto, durante anos só aumentavam estas escolas, porque iam, com a desertificação, iam ficando mais escolas com muito poucos alunos. O ministro anterior do PSD, o ministro da Educação, o professor David Justino, que é um colega da Universidade Nova, que eu conheço bem, de quem sou amiga, também iniciou o mandato dele dizendo: vamos fechar não sei quantas escolas. Teve um barulho, uma coisa infernal para fechar as escolas. E eu olhava para aquele problema, eu fui confrontada com este problema quando quis introduzir o inglês no primeiro ciclo. Eu tinha 4.000 escolas com menos de 10 alunos, ou menos de 20, em sítios onde ninguém queria estar, nem os alunos, nem os professores, nem ninguém. E eu ia colocar mais um recurso, um professor de inglês, nessas escolas, com total desperdício de recursos. Foi o meu primeiro... Eu disse: tenho que resolver isto. Como é que eu vou resolver isto? Só me recordava do passado. O mais recente era o meu colega David Justino a anunciar que ia encerrar não sei quantas escolas, e com um barulho à volta, um protesto, uma contestação. De modo que pedi ao Gabinete de Estatística que me fizesse o cálculo da correlação entre o sucesso escolar e a dimensão da escola. E é absolutamente surpreendente. Eu quero que me encontrem o buraco negro do insucesso escolar. Quero ver onde é que está esse buraco negro do insucesso. Isto não pode ser.
Então eles dão-me um quadro, um gráfico maravilhoso, absolutamente, para a decisão política, maravilhoso. Quanto mais isolado. Quanto mais pequena, maior o insucesso escolar. Era um gráfico, a curva mais insucesso. A curva era assim. Se tiver aqui a dimensão, não é? Tem as escolas até 10 alunos e depois tem as escolas com 100, 1000, com mais alunos. E aqui o insucesso, 100% de sucesso, e aqui, imagino, 5% de sucesso. Então tem uma mancha assim, muitas escolas, muitas, e depois aqui a partir da média, já não sei onde é que está a média, está aí nos 70%, começa a ter uma mancha assim. Portanto, ou seja, onde há insucessos abaixo da média, está todo concentrado nas escolas com menos de 10 alunos. Mas a questão é que aqui as percentagens, está a fazer cálculo com base em números que não lhe permitem o cálculo de percentagem, não é? 10 alunos, se chumbam 5, tem 50% de sucesso, mas são só 5, enquanto que numa escola de maior dimensão o impacto é diferente. Mas justamente, maioria de razão, era o que eu dizia, maioria de razão, onde há só 10 alunos, 5 não podem chumbar. Depois tive uma experiência absolutamente traumática, que foi numa escola de Bragança, pequenina, tinha 3 alunos. 3 alunos. Já iam no 4º ou 5º professor, estávamos em fevereiro. E daqueles 3 alunos, um era do 4º ano, o outro era do 3º e um, salvo erro, do 2º. E eu, na conversa com os professores, os meninos, pergunto, então, digo para o mais velhinho, para o ano já vais para a escola dos grandes. Ele diz, e ela, a professora, diz, não, vai ficar retido. Eu disse, vai ficar retido, mas estamos em fevereiro, como é que daqui até ao fim do ano a criança não recupera, já sabe. Não, vai ficar retido. E, portanto, isto era absolutamente chocante. 3 alunos e não havia possibilidade de o fazer transitar. Muitos episódios deste tipo que levam a que eu faça uma lista, mandei listar estas escolas todas, onde o insucesso era superior a 50%. Estavam lá todas, dava 500 escolas. E eu disse, estas 500 vão fechar. Fecharam? Estas fecharam, eu acho que 980, no processo, porque depois o problema era de metodologia. De facto, há aqui um problema delicado na relação com as populações e com os locais. Qual foi a que eu defini? Portanto, mandei equipas do Ministério trabalhar com os presidentes de Câmara, levavam a lista, as escolas ficavam, aqui era a sede do Conselho, não é? A sede do Conselho, e as escolas ficavam nos sítios mais variados. E era preciso negociar com o presidente de Câmara, levavam a lista, se decidia fechar a que estava na lista ou se fechava outra, dependia já das condições da própria escola. E, portanto, foi uma metodologia em grande proximidade e envolvimento dos presidentes de Câmara e dos diretores dos agrupamentos de escolas, que eram chamados a esta reunião, e eles decidiam que escolas fechavam. Podiam ser aquelas que estavam sinalizadas ou podiam ser outras, fazendo a mudança dos alunos, recompondo, no fundo, a distribuição. E o professor também seria... Todos eram transferidos, professores e alunos todos. A população local, em geral, aceitava bem? Isso foi muito... Aceitaram bem, sobretudo os presidentes de Câmara foram envolvidos, não houve nenhum protesto, nenhum presidente de Câmara, houve juntas de freguesia, mas o facto é que acabou por se passar e fecharam muito mais escolas, neste processo, fecharam muito mais escolas, fechou o dobro das escolas da lista que... Depois houve uma outra coisa importante, que foi a promessa aos presidentes de Câmara de que a seguir viria um novo quadro comunitário, dinheiros da Europa, fundos estruturais, e que eles iam ser usados, uma parte, para que eles, presidentes de Câmara, pudessem renovar todo o parque escolar. Isto foi um acordo de cavalheiros que eu fiz com eles, aceitaram os termos do acordo, e quando negociámos o quadro comunitário, previmos um programa só para as autarquias substituírem todo o parque. E assim, eles, neste primeiro momento, fecharam e reagruparam, no segundo momento, planearam a substituição definitiva das escolas e foram construídos 400 novos centros, ou recuperadas velhas escolas, em todo o país, com aqui um concelho que eu conheço bem, em Mafra, aqui perto,
o Presidente de Câmara fechou 69 escolas e construiu 10 centros escolares novos, com piscina, com novo equipamento. Semana passada eu estive numa aldeia, Sobrainho dos Gaios, perto de Castelo Branco. Tem menos de 100 habitantes, tinha 2 alunos, aí fechou. E aí passa a condução que leva para uma outra escola. E a população parece que aceitou bem, não fazia sentido. Inclusive para as crianças é outra experiência profissional. Sim. Mas esse problema se resolveu em Portugal, diria? Em Portugal, quer dizer, já não temos mais escolas com... O que houver está no caminho de se decidir. Pode haver um centro escolar ainda à espera de encerrar. E com isto o que é que foi possível? Foi não só possível resolver a parte da infraestrutura, da rede de escolas, mas introduzir o inglês. E não só o inglês, acabámos por introduzir, sempre em parceria com os presidentes de Câmara, transferir-lhes muitas responsabilidades nesta área e recursos, e portanto eu considerei que a melhor forma de fazer estas atividades era com eles, então passava-lhes os recursos e eles organizavam as chamadas atividades de enriquecimento curricular. Governo Central, determinámos que as escolas obrigatoriamente estavam abertas até às 17h30 e que as dinâmicas, as atividades eram com as autarquias. E aí introduzimos o inglês, a educação física, a educação artística, o estudo acompanhado, e as escolas que funcionavam só até às 1h passaram a funcionar até às 5h. Como política pública parece muito lógico e racional. A pergunta é, como é que se chegou historicamente a essa situação tão evidente, né? Eu acho que por vezes faltou a metodologia. Acho que no caso do encerramento das escolas, a questão crítica aqui foi ter encontrado uma metodologia. Os presidentes de Câmara há muito que tinham competências na área da educação, mas eram competências muito desqualificadas. E eu achei que os indicadores não? Também? Os indicadores também não? É possível que nem se soubesse com essa precisão. Sim, e a informação também foi muito importante, também não se sabia. Assim. O trabalho da informação eu diria que é... se eu pudesse identificar uma marca do meu trabalho é essa, é o uso da informação para tomar a decisão, sempre. Isto é um exemplo apenas das várias coisas que procurei fazer, sempre baseada em informação e em conhecimento. Mas neste caso o trabalho também de relação com as autarquias foi muito interessante e permitiu revolucionar o primeiro ciclo, não é mais a mesma coisa, permitiu revolucionar. Eu acho que faltou muitas vezes metodologia, que faltou persistência e continuidade no trabalho, o facto também dos ministros na educação mudarem muito, e faltou a consensualização de políticas, porque repara, a questão do reagrupamento de escolas, da sua integração, o encerramento das escolas de primeiro ciclo, são medidas que eram consensuais no PSD e no PS. Mas todavia... Como foi sua relação como ministra com os sindicatos de professores? Eu diria que teve muitos momentos. Um momento mais dramático, que respeitou a avaliação de professores. Mas em todas as outras matérias foi sempre possível negociar. Eu devo ter sido a única ministra da Educação que assinou um protocolo, um memorando de entendimento com todos os sindicatos. Eu acho que não há memória no Ministério da Educação disso ter sido promovido. Assinei um protocolo com todos. Agora, a situação com os sindicatos é muito difícil, não é? Porque eles têm, de facto, um poder que resulta da construção daquela profissão e do trabalho que os sindicatos fazem em determinado sentido. A visão que têm da profissão docente é que o seu principal traço distintivo é a uniformidade, a ausência de diversificação. Os professores, independentemente, a única variável que os distingue é o tempo de serviço. Sim. Em tudo o resto, isonomia. A profissão está totalmente uniformizada. É como se tivesse construído um bloco. E isso é trabalho dos sindicatos. Os sindicatos trabalharam durante 30 anos para construir este bloco. Toda a diversificação e heterogeneidade interna que existia, mesmo antes do 25 de Abril e que foi existindo ao longo do tempo, foi anulada. O combate, eu diria que a luta dos sindicatos, dos professores, foi ao longo deste tempo construir
um bloco uniforme. E a sua força, digamos, acaba por vir dessa... Mas, na minha opinião, também isso constitui um prejuízo para o funcionamento das escolas e a prazo até para a própria profissão. E, portanto, as distinções ao nível do ciclo de ensino, do nível de ensino de ser professor primário ou ser professor desta ou daquela disciplina, toda essa diversidade acabou, portanto, os professores são todos iguais, com exceção do tempo de serviço. Portanto, podem estar 2 professores um ao lado do outro a trabalhar. Um com mais tempo de serviço trabalha menos horas e ganha mais, com menos tempo de serviço trabalha mais horas e ganha bastante menos. A minha preocupação na negociação com os sindicatos e da visão que tenho é que nós precisávamos de uma profissão hierarquizada internamente, hierarquizada e diversificada internamente, para que uma hierarquia baseada no tempo de serviço, nos conhecimentos que vêm da experiência, pudessem ter um efeito para o interior da escola, um efeito positivo no interior da escola, porque o que tem, não sei atualmente como é que está, mas é o seguinte: um professor, quando entra na escola, no seu início de carreira, trabalha 25 horas ou 22 horas, depende do nível de ensino, e depois, à medida que o tempo passa, até aos 30 anos de carreira, à medida que ele vai trabalhando menos, pode chegar a uma situação em que trabalha até só 4 horas, não é? E praticamente não está na escola. Portanto, tem muito mais tempo de componente não letiva para preparar as suas aulas, quando já não precisa, muito mais tempo para não estar na escola, quando é o momento em que ele mais ganha. Menos trabalha, mais ganha. Ou seja, fazemos um investimento, o Estado, o país faz um forte investimento na contratação de recursos altamente qualificados, porque um professor com 30 anos de serviço é muitíssimo qualificado, e dispensa-o de estar na escola. Enquanto que um jovem professor que entra tem toda a carga sobre si, ocupa os cargos, etc. Portanto, isto é uma carreira invertida. Assim, o que é que eu procurei fazer em negociar com os sindicatos é dizer que isto tem que ser ao contrário. O professor com 30 anos até pode dar menos aulas, mas este tempo de trabalho tem que ser na escola. A escola tem que beneficiar desta experiência. São horas que o país paga, são horas de trabalho que as escolas necessitam e o país também. Portanto, é preciso estar na escola a fazer as várias coisas, que não discuti com eles isto, do componente letivo. Isto foi o primeiro problema. Houve algum acordo nesse? Sobre esta matéria, houve um acordo mínimo, mas estabeleci o princípio, não é? Todas as horas que não são de aulas só para estar na escola. Depois a segunda parte foi mais difícil, que foi dizer: estes professores são quem coordena. São quem coordena a atividade dos outros, não são estes professores que coordenam a sua própria atividade. Temos que estabelecer uma hierarquia dentro da profissão, em que os professores com mais tempo de serviço, com mais experiência, coordenam a atividade dos outros. E, portanto, é necessário estruturar verticalmente a carreira, como temos entre os médicos, os enfermeiros, os professores universitários, todas as profissões assentes no princípio da carreira requerem alguma estruturação e verticalização interna. E, portanto, isto é um paradoxo, não haver verticalização. E como é que esta transição se fazia? Com a avaliação. Quem avaliava? Os professores mais velhos. E aqui a ruptura foi total, com episódios de contestação. É geralmente uma palavra mal recebida nesses contextos. Sim. É pena porque, finalmente, agora em momentos como o que atualmente vivemos de retração, em que vai ser preciso dispensar professores, os professores que vão ser dispensados é em função do tempo de serviço. E não de avaliação. Não, podem ser os melhores professores a serem dispensados. E, portanto, mas os professores de facto não aceitam nenhum fator distintivo. Na minha opinião, há razões lógicas e racionais que explicam isso, é que na realidade os professores todos têm a expectativa de fazer este percurso, que é um percurso em que apenas o tempo conta. E portanto, mesmo estando aqui, a expectativa é fazer isto. No dia caminhada inercial, não é? Sim. E portanto não aceitam estes professores como não aceitam estes. Os professores não aceitam, no geral, ser diferenciados. E essa, de um certo ponto de vista, é uma conquista dos sindicatos, digamos assim.
Depois há aqui outros, que estes sindicatos conseguiram de facto a construção de um bloco homogéneo, e a sua força vem daí, e a cultura do coleguismo, do basismo, do todos iguais, está de facto incutida. Mesmo os melhores professores, contactei com muitos professores, alguns dizem, eu sou um ótimo professor, e eu acredito, mas não está escrito em nenhum lado. Não está escrito onde que o senhor é um bom professor. Onde é que está? Quem atestou? Mas tenho muitos alunos que fizeram, que estão e que... Mas isso traduz-se em quê? No momento em que quisermos distinguir, não há registro, nem os professores aceitam que seja feito registro. Portanto, é uma matéria... Não sei qual é a solução para introduzir alguma diversificação e para fazer valer os princípios da carreira, no sentido de se a carreira conta, se é um elemento importante de estruturação, se eu ao fim de 30 anos ganho mais salário, é porque tenho mais competências, essas competências têm que reverter para a organização, para as coisas. Então, foi uma matéria muito difícil, mas não foi a única. Em todas as outras fez-se muito trabalho, muitas frentes, em todas as outras foi, apesar de tudo, diferente. No seu retorno pós-ministério, ao ISCTE, a senhora vai para o Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas. Antes trabalhava em Sociologia. Sim. Como foi eu encontro esse projeto no ISCTE. Não é? Era um departamento novo. Era um departamento novo, estava organizado e tinha já em funcionamento a licenciatura e mestrado em Ciência Política. A área das políticas públicas não se tinha iniciado, não tinha arrancado. E, portanto, quando eu chego, disponibilizo-me para arrancar com esse projeto. Portanto, constituo a equipa, arrancamos primeiro com o doutoramento, com muito poucos alunos, e, entretanto, fazemos a reformulação dos planos de estudo que aí estavam já um pouco desatualizados. Aproveito esse ano em que lançamos o doutoramento para reformular e fazer aprovar os novos programas de estudo na área da administração escolar, na área das políticas públicas com diferentes ramos. Faço tudo isso e no ano a seguir arrancamos com o mestrado. A segunda edição de doutoramento, primeira edição de mestrado. Neste ano já vamos com a segunda edição de mestrado e a terceira de doutoramento. E tem sido um êxito, temos tido imensos alunos. A área de gestão, que no ISCTE é uma área forte também, ela não possui uma dimensão de gestão pública? Não possui. Essa é inteiramente privada. No Brasil privada. sempre teve, na Fundação Getúlio Vargas tinha. Sim, tem. Administração pública e de empresas, né? Sim, eu conheço a Fernanda Abrúcio. Temos até um doutorando... Em São Paulo. Sim, em São Paulo. Temos até um doutorando em conjunto. Mas aqui não. A nossa escola de gestão estava inteiramente vocacionada para as empresas. Tinha uma ou outra experiência na área da gestão hospitalar e da gestão na área da cultura, mas experiências muito circunscritas. Quando eu arranco com este projeto, portanto, contactei a Escola de Gestão para fazermos aqui uma nova área, no fundo procurando capitalizar não apenas as competências que tínhamos na Sociologia, mas também as competências que a Escola de Gestão tem na área da gestão empresarial. Portanto, eles estão connosco, garantem algumas cadeiras na área da contabilidade, da economia, da gestão propriamente dita, do marketing e da comunicação na área das políticas públicas. São cadeiras que são asseguradas por professores do departamento da Escola de Gestão que trabalham connosco. Porque eu acho que as políticas públicas podiam beneficiar desse background, digamos assim, desse capital que a Escola de Gestão tem na formação de executivos ao fim de tantos anos e ajudar-nos, no fundo, na formação de executivos para a administração pública. Mas tem sido um êxito, de facto, e muitos alunos, muita procura, uma procura misturada. Temos alunos que vêm da ciência política ou da sociologia, jovens que estão a fazer o seu percurso escolar ainda, combinado com uma procura de executivos, portanto, altos quadros da administração pública que regressam à universidade para completar a sua formação, e eu estou a procurar colocar, no fundo, ao serviço da escola, a minha rede de contactos, a minha experiência e isso culminou o ano passado com este Fórum das Políticas Públicas. Este ano já realizámos, estamos a preparar o livro,
que no fundo traz à universidade ex-governantes, políticos com experiência governativa de diferentes partidos políticos, em diferentes períodos, de diferentes setores, e que vêm à escola, no fundo, debater os diferentes temas que estão na atualidade política. Os alunos preparam um pequeno texto, este foi o do ano passado, foi dedicado ao Memorando de Entendimento da Troika. Era as principais medidas de política que estavam em discussão pública, eram as incluídas no Memorando de Entendimento. Portanto, recuperámos algumas. Os alunos preparam um pequeno documento de enquadramento, ponto da situação, o que é que já se conseguiu nos últimos 10 anos com as políticas públicas em determinado setor, e depois, o ano passado, foi a Manuela Ferreira Leite e os dois ex-ministros das Finanças que vieram debater com eles o tema, as privatizações, enfim, uma série de temas. Este ano foi sobre a reforma do Estado, que era o tema que estava aí em debate público, o mesmo modelo. Os alunos preparam um texto de base, no fundo estabilizando aquilo que sabem sobre as políticas desse setor, e depois os políticos dão a sua visão, no fundo. O próximo tema, a senhora já sabe? O próximo tema é só para o ano, não sei, vou ter que esperar. Fizemos em março este ano, estamos a preparar o livro em função da conjuntura política. No fundo é fazer a universidade participar no debate de atualidade em matéria de políticas públicas, procurando sempre, no fundo, há aqui 2 ou 3 objetivos subjacentes. É, por um lado, mobilizar a informação e o conhecimento, é absolutamente essencial. É promover debates racionais baseados na informação e no conhecimento. É perceber que há tendências, que há forças de tendência, que há continuidades que devem ser conhecidas, estudadas e percebidas nas suas diferentes dimensões, e que o diálogo é absolutamente essencial, o diálogo interpartidário, para se perceber em que é que as visões divergem, mas também em que é que elas convergem, porque é absolutamente essencial a promoção de consensos interpartidários, e é com os partidos, é entre partidos, não é com as forças, não é com os grupos de interesse. Os grupos de interesse é uma outra fase. Quem governa, os governos saem dos partidos políticos, e os partidos têm que se entender, têm que perceber, mantendo as diferenças, perceber em que ponto é que se pode consensualizar a ação governativa para poder garantir alguma continuidade das políticas públicas. Professora, a senhora pegou um momento importante da formação de cientistas sociais em Portugal, né, desde o momento efervescente, que eu achei muito interessante sua expressão como reinício de vida, e agora um momento mais ousado mesmo de formar intelectuais ou pessoas que sejam capazes de interferir, de compreender, de formular consenso, etc. Então, nesse tempo, pode haver uma percepção a respeito da formação de cientistas sociais diferente nos anos 70 para agora. Como ver? O que acha que o cientista social hoje podia ter que não tinha naquele momento? Ou se perdemos, se ganhamos? Que avaliação a senhora tem dessa? O meu desafio é que nós temos que ser capazes de fazer melhor. Cada geração tem que assumir esse desafio de ser capaz de fazer melhor. Respeitando ou rompendo com as heranças, isso tem que ser possível. As heranças em si são pouco importantes. O mais importante é o que fazemos com elas. Nós podemos dilapidar um património e destruí-lo, ou podemos, em cima desse património, reconstruir. E esse sentido que tenho um pouco é a responsabilidade de reconstruir. Não destruir, mas reconstruir. Por vezes rompendo, as rupturas são necessárias, isso nada tem que ver, mas que a mudança se faça nesses ciclos. E, portanto, o meu desafio no ISCTE é ser capaz de preparar uma nova geração de pessoas que vão participar na decisão política, porque
porque sempre se participa, mesmo que seja só com o voto, mas pode-se participar mais, pode-se estar mais próximo da decisão política, e que esses novos decisores, dessa nova geração de decisores, seja capaz de decidir com base na informação de uma forma informada e racional. Hoje a vida política está cheia de emoção, irracionalidade, dramatismo, e é muito importante que a ciência dê um contributo para, através do conhecimento e da informação, para introduzir essa racionalidade. Portanto, esse é o desafio que eu encaro hoje. E vejo nas políticas públicas uma oportunidade de aplicação para as ciências sociais no geral. Uma preocupação que eu não sei em que momento se perdeu, mas que no caso de Portugal eu encontro, e trazia estes 2 livros como exemplo, umas ciências sociais tão pioneiras, tão incipientes. É um trabalho de investigação coordenado pelo professor Cedas Nunes, que sabem já a esta hora, depois de tantas entrevistas com sociólogos portugueses, que é referência, fundador da Sociologia em Portugal, do ICS, e que ensinou também aqui no ISCTE, e ele fez vários trabalhos notáveis, porque tentou, a partir de muito pouco, afirmar a sociologia, sempre com a preocupação da investigação empírica, da mobilização dos factos e deste conhecimento baseado na realidade. Ele organiza, este é um dos primeiros trabalhos, este é publicado, salvo erro, em 67, a primeira publicação, portanto é muito no início dos anos 60, é muito no início do GIS, mobiliza uma equipa enorme de cientistas sociais das mais diversas áreas, tem pessoas do direito, da economia, da história, muitos deles fizeram percursos brilhantes como políticos ou como técnicos na alta administração pública, no mundo empresarial também, ou mesmo só muitos destes bolseiros jovens à época que participaram nesse trabalho. Mas o que para mim é mais relevante é que este trabalho acabou por ser um marco essencial na reforma que nos anos 70 se faz no ensino superior, absolutamente essencial. E é essa preocupação de relevância, é a preocupação de pertinência que as ciências sociais têm então, e que eu penso que com o tempo, de certa forma, se foi perdendo ou se foi ganhando algum distanciamento, prefiro dizer isso. Não em todas as áreas, em algumas áreas ganhou-se terreno, as ciências sociais ganharam terreno e ganharam proximidade à decisão política e à pertinência do conhecimento que é produzido. Estou a pensar na área da família, uma área em que trabalha a Maria Douros Guerreiro, a Karine Wall, a Anália Torres, vai falar com ela. Juventude, sexualidade. Também na área das migrações, eu acho também o trabalho que se faz é muito relevante para a decisão política. É impossível hoje rever-se a lei da nacionalidade sem ter em atenção aquilo que são os principais adquiridos da área das ciências sociais, sem ter o Observatório da Imigração que está aqui sediado, menos o Observatório das Desigualdades. Mas são referências, portanto, os políticos, os decisores, mesmo do mundo económico e empresarial, habituaram-se a procurar informação Mas a informação perdeu terreno, mesmo a estatística perdeu bastante terreno na área das ciências sociais, as fontes secundárias, o estudo da documentação, tudo isso ganham alguma distância. E eu diria que o principal risco que as ciências sociais hoje correm é a da excessiva atomização e da irrelevância. Os trabalhos serem muito interessantes do ponto de vista da agenda científica e não serem nada relevantes do ponto de vista da agenda dos problemas. Então eu diria que é necessário, no processo de desenvolvimento das ciências sociais, ter uma atenção particular à agenda dos problemas. Não ter receio, não ter nojo daquilo que são os problemas das pessoas, os problemas dos decisores, e procurar, na medida do possível, uma aproximação, procurar dar contributos. E a ciência tem mais condições, o mundo científico tem muito melhores condições para ser ousado e para ser corajoso do que o mundo da política. O mundo da política é um mundo do constrangimento resultante, de vários constrangimentos, desde logo resultante dos interesses, que é necessário gerir. É muito mais difícil a um político afirmar algumas verdades do que a ciência, que tem toda a liberdade para o fazer.
E é muito importante que não abdique desse seu papel de afirmação da verdade científica e de, com liberdade, sugerir à política as decisões, mesmo que elas possam ser utópicas, mesmo que elas possam ser irrealizáveis, ou mesmo que a realização dessas utopias fique muito aquém da própria utopia. Mas esse é um risco que eu vejo hoje quando se olha para o conjunto de investigação, jovens investigadores. As ciências sociais precisavam de voltar a um modelo dos grandes projetos, integradores da atividade e das liberdades individuais dos investigadores, porque não se trata de regimentar, nem se trata de coartar a liberdade de investigação, trata-se de integrar para poder ter escala e para poder ter impacto, porque as investigações atomizadas, individualizadas, sem esse esforço de integração do grande projeto de estudo sobre as desigualdades, quais são os problemas do país? Isto é um forte problema de desigualdade social. Era um grande projeto para perceber quais são os contributos que as ciências sociais podem dar para a redução das desigualdades nas diferentes dimensões e organizar uma agenda científica mais próxima dos problemas do país. O mesmo em relação ao déficit de qualificações. O déficit de qualificações é, na minha opinião, um dos principais bloqueios ao desenvolvimento do país. Nós precisávamos ter uma agenda científica para estudar este tema de uma forma passível de dar um contributo a uma reforma, a reformas, a decisões políticas que é necessário tomar. Portanto, este é o meu quadro de preocupações e o que procuro fazer é contribuir um pouco para essa situação. Muito bem, ótimo fecho também, acho que para essa entrevista. Se a senhora tivesse que destacar um livro na sua formação como cientista social que impactou mais, qual seria? Eu vi essa pergunta que, sabe, eu na realidade acho que eu comecei a estudar sociologia verdadeiramente e a ter uma influência mais forte da sociologia na segunda parte do meu curso, né? Quando regressei já nos anos 80, e aí é uma influência muito forte dos autores da sociologia do trabalho. Sobretudo é esse o enquadramento que tenho, muito sob a orientação do professor João Freire, mas são os contributos dos autores da sociologia do trabalho que me influenciam. E aí a nossa abordagem é muito pluridisciplinar e pluriparadigmática, digamos assim. Há uma influência forte dos autores franceses, mas o professor João Freire é uma pessoa muito aberta e, portanto, introduz os primeiros autores ingleses, a Escola de Chicago, e mais tarde isto continua com os autores da sociologia das profissões. Eu diria que o Fridson, o Abbott, não, mais jovem, mas o Fridson tem uma longa carreira, ele próprio faz um percurso, tem uma evolução na sociologia das profissões, é uma referência importantíssima para mim, mas o Hooks também, com os seus primeiros trabalhos muito que forçam, é como se ele forçasse um retorno à essência, que é o quadro da divisão de trabalho, da divisão social de trabalho, remeter tudo e todos os problemas e às questões básicas da divisão social de trabalho. É um autor muitíssimo importante.